Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito. Nós temos aqui hoje a honra de receber o professor Alexandre Salim, que é promotor de justiça, um grande estudioso do direito penal e vai nos brindar essa noite com uma excelente debate, uma excelente discussão sobre pacote anticrime e direito penal. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito dessa live, vai ser uma live muito interessante, com um aprofundamento interessante sobre esse assunto. Quero lembrá-los mais que essa live está sendo gravada e amanhã vocês vão poder entrar no site da Escola Virtual e lá vocês vão poder assistir a íntegra dessa live, com todos os seus detalhes, com todos os seus pormenores. Então, aguardem até amanhã, quem não conseguir pegar todo o conteúdo da live, porque estará disponível no site da Escola Virtual, evaed.org, a íntegra dessa live. Professor Salim, seja muito bem-vindo à Escola Virtual de Altos Estudos de Direito, professor que é coordenador científico da área de processo penal e direito penal da nossa escola, que é uma grande biblioteca de vídeos de resolução de casos concretos. Tudo bem, professor? Professor Narciso, como é que vai? Uma boa noite aos nossos alunos, às nossas alunas da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito. A nossa biblioteca virtual em Direito Penal e em Processo Penal, ela realmente está demais, professor Narciso. Exatamente. Professor, quais são as grandes novidades que nós vamos trabalhar essa noite? Vamos listar alguns tópicos para que nós possamos situar os nossos participantes aqui sobre a temática que vai ser trabalhada e como ela vai ser abordada. Então, nós vamos abordar alguns tópicos durante a live. Todas as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão escrevendo aí no Instagram e nos enviando, e a gente vai respondendo na medida que a live vai acontecendo. Então, professor, quais são os nossos tópicos desta noite? Perfeito. Eu procurei, até pelo tempo que nós temos para trabalhar aqui no Instagram, eu procurei fechar um pouquinho o objeto da live com o direito penal. Porque quando nós falamos de pacote anticrime, nós falamos de uma lei federal que abrange o direito penal, abrange o processo penal e abrange a legislação penal especial. Então, a nossa live diz respeito ao direito penal. Quais são as modificações trazidas pela Lei 13.964/2019 ao Código Penal? Talvez o que você vai numa ter? próxima live, professor Narciso, já fica como sugestão, nós possamos falar sobre pacote anticrime e processo penal. Okay. E uma terceira live sobre pacote anticrime e leis penais especiais. Então, nós hoje falaremos sobre o direito material, sobre as modificações na parte geral e na parte especial, as principais modificações trazidas pela Lei 13.964, o pacote anticrime. Ok, então vamos começar explicando o seguinte: o que é esse pacote anticrime? O que ele significa? O que ele é dentro do ordenamento jurídico? Perfeito. O pacote anticrime nada mais é do que uma lei federal. É uma lei federal que, como diz a própria ementa, ela aperfeiçoa dispositivos da lei penal e da lei processual penal. Então, é uma lei federal. Esta lei federal é a 13.964, ela é de 2019. Mas ela fica um prazo em vacatio legis e ela vai entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Bom, no que tange ao direito material, se trata quase toda ela de uma lex gravior. O que significa isto? Uma lei penal posterior que é mais prejudicial ao réu. Então, nós já sabemos que estas disposições, as mais gravosas, não podem retroagir contra o réu. Então, só valem a partir de 23 de janeiro de 2020. Ok, então essa é a primeira característica que nós temos. É um pacote de medidas, geralmente mais gravosas para a situação do réu, então elas só vão valer dali para frente, é isso? Perfeito, é uma lei federal que modifica dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e de várias leis penais especiais. Por exemplo, Lei dos Crimes Hediondos, Estatuto do Desarmamento, a Lei
que define o que é organização criminosa, 12.850, e tantas outras leis. Bom, como o próprio nome diz, é um pacote anticrime, que quer combater o crime. Então, em regra, são disposições mais gravosas. Portanto, não pode haver retroatividade. Ok, então o pacote anticrime ele só vai valer para os réus que praticarem delitos a partir da entrada em vigor dessa lei. A partir de janeiro de 2020, é isso? 23 de janeiro de 2020, mas não é todo o pacote anticrime. São as disposições de direito material, as gravosas de direito penal. Porque as de processo penal puro, artigo 2º do CPP, princípio da imediatidade. Elas valem, desde logo, ainda que mais gravosas para o réu. Então, nós falaremos das disposições de direito material. E eu repito, quase todas são mais prejudiciais ao réu. Ok. Então, o que essa lei, esse pacote anticrime trouxe em termos de direito material? O que se espera daqui para frente? Vamos lá, então. Regra geral, nós temos aqui um conjunto de medidas que veio para endurecer, que veio para combater a criminalidade e, no que tange ao direito material, o direito penal, a piorar a condição jurídico-penal do réu. Eu falo quase toda por quê? Porque há pequenas nuances dentro da lei, aquilo que para os nossos alunos eu chamo, as famosas pegadinhas. Nós temos que cuidar porque eu vejo muitos comentando, não pode retroagir, ponto. Não, calma lá. Há dispositivos que, ao contrário, não são mais gravosos, são mais prejudiciais. Cito um exemplo. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que traz o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Bom, posse é uma conduta intramuros, porte é uma conduta extramuros. Então, se o sujeito tem a arma dentro da sua própria casa, ou nas dependências da sua casa, ou no seu local de trabalho, se ele é o dono, ele está praticando posse, caso não tenha autorização, é claro. Agora, na via pública, dentro de um carro que está na via pública, dentro da casa de alguém que não é a sua casa, o crime é de porte. O 16 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, vai penalizar a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Lembrando que há um decreto, há vários, mas em especial um decreto regulamentador do Estatuto do Desarmamento. É um decreto de 2019, o 9847. Este decreto 9847 de 2019, ele vai nos dizer o que são armas de fogo de uso permitido, artigo 2º, inciso 1º, de uso restrito, artigo 2º, inciso 2º, e de uso proibido, artigo 2º, inciso 3º. Então, só para ilustrar esta exceção no sentido de que o estatuto, de que o pacote anticrime veio para beneficiar, neste caso específico. Era crime hediondo até o pacote anticrime, o artigo 16, a posse ou porte, então, quando a arma fosse de uso restrito. Vem o pacote anticrime, e onde estava na lei dos crimes hediondos uso restrito, substitui pela expressão uso proibido. Uso proibido não é a mesma coisa que uso restrito. Então, se tira a expressão uso restrito e se coloca o uso proibido. Hoje, a hediondez, então, a partir da vigência do pacote anticrime, a hediondez está na posse ou no porte de arma de fogo de uso proibido. Consequência, que é o que está acontecendo na prática. Eu, dentro do MP, trabalho com isso na prática. Todos aqueles réus que foram condenados pelo artigo 16, pela posse ou pelo porte de arma de fogo de uso restrito e que estavam sofrendo as consequências gravosas da lei dos crimes hediondos, têm agora esta situação revista. Por quê? Porque o 16, quando o uso é restrito, não é mais crime hediondo a partir do pacote anticrime. Tá? Então, neste caso específico, o pacote anticrime é uma lex missior, aquilo que nós chamamos de novatio legis in mellis, e neste particular tem que retroagir, tá? Então, o que é importante nesse caso, professor, é quem vai atuar nessa área de direito penal conhecer os aspectos do pacote anticrime que são mais benéficos aos réus e aqueles que não são tão benéficos assim. Então, os que são mais benéficos, eles podem retroagir.
e os que não são mais benéficos, então, não vão poder retroagir às situações antigas. É isso, né? Perfeito. E o advogado criminalista que se prepara conosco aqui na escola, ele tem que buscar a pena justa do cliente. Porque eu vejo que muitos estão preocupados sempre em absolvição. É absolvição, é um tudo ou nada. Não, calma lá. Porque muitas vezes nós não temos como buscar uma absolvição. O fato é típico, é ilícito, é culpável. Então o trabalho ele passa a ser buscar a pena justa, buscar o regime correto, buscar uma progressão adequada, buscar uma substituição da pena de prisão por penas alternativas, por exemplo. Então, se o cliente já está cumprindo pena e sofrendo a incidência da lei dos crimes hediondos, por exemplo, a progressão de regime é muito mais gravosa do que se o crime não é hediondo. Então, nós temos aqui uma possibilidade de pedir uma revisão junto ao juiz da execução. Tá? Bom, eu, como promotor criminal, mesmo sem pedido, eu já estou manifestando de ofício nestas situações. O senhor já faz esse posicionamento nos casos correntes ali, já verificando quando há uma situação mais benéfica para o réu, que o réu fique, então, que ele já tenha este benefício, é isso, né? Perfeito, porque nós, afinal de contas, somos fiscais da lei. Então, nós temos que buscar também as garantias daquele que foi condenado e está cumprindo a pena em fase de execução penal, né? Vamos, então, começar a conversar sobre as novidades que vieram na parte geral, professor Narciso? Vamos lá. O que nós temos então, lá? Parte geral. Lembrando que o Código Penal tem duas grandes partes. A parte geral, artigos 1º a 120, e a parte especial a partir do 121, com os crimes em espécie. Dentro da parte geral, o que fez o pacote anticrime? Em primeiro lugar, ele acrescentou ao artigo 25 do Código Penal um parágrafo único. O que é o 25? Pausou o nosso vídeo aqui? Não, pode continuar, tá tranquilo. Posso continuar? Pode continuar. Então tá. O que é o 25? O 25 traz a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Acrescentando neste parágrafo único a chamada legítima defesa do agente de segurança pública. Bom, isto, claro, até foi uma das promessas de campanha do atual presidente da República. Agora, tecnicamente, um acréscimo totalmente desnecessário. Por quê? Porque o parágrafo único, ele remete ao caput. Ele diz, se estiverem presentes os requisitos do caput, então os requisitos da legítima defesa, uma agressão injusta, atual e iminente, direito próprio a lei atacado ou colocado em risco de agressão, a reação com os meios necessários e o uso moderado desses meios, se estiverem presentes todos os requisitos da legítima defesa, bom, aí nós nem precisaríamos do caput para que o agente de segurança pública alegasse uma legítima defesa. Então, para ilustrar a quem nos ouve, pense que nós temos um refém. Então, eu tenho um sequestrador, eu tenho um autor de um crime ali, o sujeito está com o refém, colocando a arma na cabeça do refém, chama-se o sniper, que é o atirador de elite, o atirador mira e mata o sequestrador, por exemplo. Bom, tecnicamente para o direito penal, qual é a tese ou quais são as teses que nós vamos buscar para tentar excluir eventual crime a ser imputado a este policial? Bom, não há nenhuma dúvida de que está presente o estrito cumprimento de dever legal. Agora se dizia, e a legítima defesa? Então, doutrinariamente, já se falava que, além do estrito cumprimento de dever legal, também havia ali uma legítima defesa de terceiro. Quando o policial matava o sequestrador, por exemplo, neste caso, agia uma só vez em estrito cumprimento de dever legal e em legítima defesa de terceiro. Aquilo que já era admitido pela doutrina, agora está na lei. Simplesmente isto. Está na lei a possibilidade de o policial alegar também a legítima defesa de terceiro. 25, parágrafo único. Ok, então, essa
essa foi a primeira mudança significativa. Na realidade, ela trouxe para a legislação algo que a jurisprudência já vinha decidindo há algum tempo, para que o juiz pudesse, no caso concreto, ao invés de ficar citando jurisprudência, não, inclusive a própria lei já prevê essa situação específica. Beleza, então aí nós temos já uma situação consolidada. Agora, o que mais nós temos de mudanças significativas trazidas no direito penal pela lei, pelo pacote anticrime? A Lei 13.964. Outra mudança que foi muito importante diz respeito ao juiz que tem a legitimidade para julgar eventual execução em relação à pena de multa que foi imposta numa sentença criminal e não foi paga. Vamos lá, então. Uma vez alguém sendo condenado e esta condenação transitando em julgado, o Código Penal diz que o condenado tem 10 dias para pagar a pena de multa. Muitos crimes são apenados, além da pena privativa de liberdade, com a pena pecuniária, que é a pena de multa. Muitos crimes são assim. Os patrimoniais, quase todos eles são assim, por exemplo. Bom, agora, é fato, e eu há 20 anos sou promotor criminal, acompanhando a execução da pena, é fato que a grande maioria da nossa massa carcerária não tem dinheiro para pagar a pena de multa. Então, a grande maioria não vai pagar a pena de multa. O que acontece aí? O sujeito será executado. Agora, quem terá legitimidade para a execução da pena de multa que não foi paga, aquela pena de multa imposta numa sentença condenatória? Existe uma súmula do STJ, a 521, que diz que é o procurador da Fazenda Pública, que ele teria uma legitimidade exclusiva, afastando, portanto, a legitimação do MP. Agora, esta súmula é anterior ao atual entendimento do Supremo. No final de 2018, o Supremo se reúne pelo seu plenário e, por maioria, vai dizer a legitimidade é do Ministério Público. O principal legitimado para executar a pena de multa é o MP. Somente se o MP não tomar nenhuma providência em 90 dias, se passa ao legitimado subsidiário, que é o procurador da Fazenda Pública. Bom, isto já estava assentado antes do pacote anticrime. Agora surgia a dúvida. Tudo bem, é o MP, mas onde ele irá executar? Ele irá executar, ele irá promover a execução desta pena de multa na vara de execuções penais ou na vara de execuções fiscais? Qual é o rito? Qual é o juiz competente? O pacote anticrime altera o artigo 51 do Código Penal e vai dizer é o juiz da execução. Então, aquilo que tinha duas posições, hoje está assentado pelo pacote anticrime. É o MP que promove a execução da multa que não foi paga perante a vara de execuções penais. Artigo 51 do Código Penal. Ok, então já tivemos com esses dois tópicos que o professor comentou, nós já tivemos algumas informações importantes sobre situações que anteriormente eram definidas pela jurisprudência ou geravam discussão jurisprudencial e agora já estão sedimentadas pela própria lei. Então isso traz uma segurança maior para quem vai atuar dentro do direito penal. O que mais que nós temos de mudanças significativas, professor, dentro do direito material trazido por esse pacote anticrime? Perfeito. Ainda dentro da parte geral, nós temos a questão da prescrição. Bom, existem causas suspensivas e causas interruptivas da prescrição. A causa suspensiva, ela não zera o prazo. Ela suspende o prazo por um determinado lapso que depois é retomado de onde parou. Há uma súmula do STJ 415 que diz que o prazo de suspensão é o prazo da pena máxima. Súmula 415 do STJ. Bom, nós tínhamos ali, no artigo 116 do Código Penal, duas causas de suspensão. E no artigo 117, há 6 causas de interrupção. Interromper o prazo, aí sim, é zerá-lo. Uma vez incidindo uma causa de interrupção, por exemplo, quando o juiz recebe a denúncia, por exemplo, quando o juiz publica a sentença penal condenatória recorrível,
nós temos o prazo zerado da prescrição. Bom, a alteração aqui diz respeito à suspensão. Artigo 116. O artigo 116, ele ganha 2 incisos. Um terceiro inciso, eram 2, ele ganha mais 2. Então, o inciso 3, novo, vai nos falar agora da oposição de embargos declaratórios ou da interposição de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. E um novo inciso 4, que vai falar, enquanto não cumprido ou não rescindido, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, o novo artigo 28A do Código de Processo Penal, que, aliás, daria uma outra live aqui para a gente. Isso é uma grande novidade, mas de processo penal advinda do pacote anticrime. Então, vamos lá. O inciso 3º novo do artigo 116 vai falar da oposição dos embargos declaratórios, os aclaratórios, ou da interposição de recursos aos tribunais superiores, STJ e STF, quando inadmissíveis. Por quê? Para tentar resolver a questão dos recursos puramente protelatórios, meramente protelatórios, onde o recorrente, ele busca lá na frente uma prescrição. O que acontecia? Este sistema que autorizava a interposição, autoriza ainda, de recurso em cima de recurso, em cima de recurso, em cima de recurso, cria, na verdade, um direito penal seletivo. Um direito penal do rico e um direito penal do pobre, porque que tem condições de manter, pagando um bom escritório de advocacia, nos tribunais superiores em Brasília, mantendo um processo por 10, por 20, por 30 anos, tem mais chance de não cumprir a pena em face da prescrição. Então, era recurso em cima de recurso, era embargo declaratório em cima de embargo declaratório. A ponto de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determinar o seguinte: depois dos segundos embargos declaratórios protelatórios, a Secretaria da Turma já certificava o trânsito em julgado antes de dar nova vista para a defesa. O absurdo dos absurdos. Então, agora, o pacote anticrime, ele vai dizer, suspende a prescrição. Então, pelo menos, suspende a prescrição. Suspende por quanto tempo? Suspende pelo prazo da pena máxima, conforme a súmula 415 do STJ. E a quarta hipótese, como eu disse, é enquanto não cumprido ou não rescindido o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que é uma das grandes novidades que está hoje no artigo 28A do CPP. Esta é mais uma novidade dentro da parte geral, professor Narciso. Muito bem, nós já temos alguns comentários aqui. A Lili Lucas Yoga está colocando aqui, ó, adoro tuas aulas, professor. Aí o Luiz Gustavo Pernas, melhor professor, sem mais. Então, professor sempre muito prestigiado, muito elogiado aí nas lives, né? Grande professor Salim, dentro da nossa biblioteca jurídica virtual da Escola de Altos Estudos em Direito, professor Salim, ele tem casos concretos que são muito acessados, o pessoal gosta muito da didática do professor e ele vai direto ao ponto. O que mais que nós podemos falar sobre o pacote anticrime, o que ele mudou dentro do direito material, professor? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho agora de parte especial. Então eu falei de tópicos da parte geral, agora eu vou falar de mudanças na parte especial, nos crimes em espécie. Bom, antes do pacote anticrime, era impensável nós falarmos num furto de natureza hedionda. Então, nós tínhamos alguns crimes hediondos, por exemplo, o latrocínio, por exemplo, a extorsão com morte e, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, com ou sem morte. Eram os 3 crimes patrimoniais hediondos. Vem o pacote anticrime e nos diz o furto, em um caso específico, o furto qualificado quando há utilização de explosivo, então o meio de execução é o explosivo, agora passa a ser um crime hediondo também. Então nós temos que lembrar daqueles casos da vida real de explosão dos caixas eletrônicos para subtração de valores. Este crime hoje, ele é enquadrado no artigo 155, parágrafo 4º-A
do Código Penal. É um furto qualificado pelo meio de execução. O explosivo é o meio de execução. Este crime, que configura um furto qualificado, ele passa a ser um crime hediondo, como prevê, conforme inclusão trazida pelo pacote anticrime, o inciso 9º do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. Agora eu repito, é uma disposição mais gravosa que não pode retroagir contra o réu. Então é a partir do dia 23 de janeiro de 2020. O furto, nesta hipótese, passa a ser crime hediondo. E aí, professor Narciso, nós entramos numa discussão que é bem importante e diz respeito ao princípio da proporcionalidade. Se nós colocarmos numa balança, de um lado num prato furto, e do outro lado no outro prato roubo, em termos de gravidade, de severidade, de culpabilidade, de reprovabilidade, é claro que o roubo ele é muito mais reprovável do que o furto. Por quê? Porque é um crime patrimonial com violência ou grave ameaça à pessoa. Tanto que a pena do furto simples é 1 a 4, e a pena do roubo simples é 4 a 10. A pena máxima do furto é a mínima do roubo, na forma simples dos dois crimes. Muito bem. Vamos pensar na mesma circunstância de aumento de pena. Ou seja, vamos pensar no uso de explosivo para a subtração. Eu acabei de dizer que se houver uso de explosivo e for furto, é crime hediondo. Pois esta mesma circunstância que majora a pena do roubo não foi prevista como crime hediondo pelo pacote anticrime. Isto é um absurdo. É uma injustificável omissão do nosso legislador. Então, veja, se houver furto com emprego de explosivo, é crime hediondo. Agora, se houver roubo com emprego de explosivo, não é crime hediondo. Por quê? Porque não está previsto na lei dos crimes hediondos. O legislador se omite neste ponto. Furto com explosivo, 155, parágrafo 4º. Roubo com explosivo, 157, parágrafo 2º-A, inciso 2º. O furto com explosivo é crime hediondo e o roubo com explosivo, a mesma circunstância, não tem natureza hedionda por falta de previsão legal. Isto é um absurdo. Fica aqui o registro da minha crítica, professor Narciso. Agora é interessante nesse ponto é salientar o seguinte, né, professor? O direito penal, ele não comporta, na hora de você aplicar penalidades, a interpretação extensiva. Então vai ser vedado para o magistrado, por exemplo, ele está diante de um caso de roubo, porque o roubo ele é muito mais grave que o furto, porque o furto você subtrai coisa alheia móvel sem a pessoa se dar conta, ou ela não está presente. E o roubo não, é violência, grave ameaça, ele é muito mais grave do que o furto propriamente dito. Mas por uma omissão do legislador, como o professor Salim bem colocou, no furto com explosivo se considera crime hediondo. E no roubo, que é o mais grave, não se considera. Importante destacar que se o caso concreto for de roubo com explosivo, vai ser vedado ao juiz aplicar a situação como sendo um crime hediondo por analogia, querendo construir uma tese extensiva, porque no direito penal, quando nós temos restrição de direitos fundamentais, e o principal deles é a própria liberdade da pessoa, que é acusada de um crime, ela vai ter restringido o seu direito fundamental de ir, vir e permanecer, então ela vai ficar enjaulada lá numa cadeia, né? Muitas vezes acontece isso. Então, é vedado neste caso ao juiz, não, se no furto tem isso daí, é crime hediondo, o roubo também, porque é mais grave, ele querer construir uma tese em cima disso. O juiz ou o Ministério Público? Me parece que nesse ponto aí não haverá possibilidade de interpretações extensivas, não é mesmo, professor? Perfeito. Isso, inclusive, é um dos reflexos do princípio da legalidade ou da reserva legal. Nós falamos nos postulados, ou nos corolários, ou nos subprincípios da reserva legal, que é a lex prévia, a lex scripta, a lex stricta e a lex certa. O que é a lex prévia? É o princípio da anterioridade penal. A necessidade de uma lei anterior ao fato que se quer punir. O que é a lex scripta? É o não ao costume incriminador. O costume não pode criar crimes e nem combinar penas. O que é a lex certa? É o princípio da taxatividade penal. A necessidade de o tipo penal ser certo, preciso, determinado. Ser de fácil interpretação e compreensão por todas as pessoas que são destinatárias do preceito primário.
da descrição da conduta. E o que é a lex stricta? É a vedação da analogia em malam partem. Então, não é que não caiba analogia em direito penal. Se for em bonam partem, a favor do réu cabe. O que é analogia? É o modo de integração. É o artigo 4º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na omissão da lei, o juiz julgará de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, veja, a analogia é um modo de integração e é permitido em direito penal quando em bonam partem. Então, quando a favor do réu. Agora, quando em malam partem, em prejuízo do réu, vedada como um corolário do princípio da própria reserva legal. Tá? Uma coisa, professor, interessante que eu sempre utilizo para os alunos terem como norte sobre direitos fundamentais, propriamente dito, né? Que daí vai se aplicar em direito penal, em processual. Todas as normas definidoras de direitos fundamentais, elas devem ser interpretadas extensivamente. Isso a gente vê e observa em vários julgados do STF. Agora, todas as normas restritivas de direitos fundamentais, liberdade, propriedade e tal, elas devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, interpretação literal, nem uma vírgula a mais daquilo que diz a lei no que concerne a restrição de direitos individuais, ainda mais quando se fala em direito penal, que é um dos direitos mais pesados aos direitos fundamentais, quando nós temos aí a restrição da liberdade de locomoção imposta pela penalidade dentro do direito penal. O que mais nós temos de interessante aí, professor? Deixa eu ilustrar para os nossos alunos isto que tu estás dizendo, que é muito importante para o pessoal compreender. Quando nós falamos da definição do furto, dos tipos, dos elementos objetivos do tipo, estão no artigo 155, é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Os objetivos é subtrair coisa alheia móvel. Bom, móvel é a coisa que pode ser transportada, deslocada, levada de um lugar para o outro. E há uma equiparação de coisa móvel no parágrafo 3º do artigo 155, dizendo que a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico equipara-se à coisa móvel. São os famosos gatos. Então, o furto de energia elétrica é crime de furto, por quê? Porque a energia elétrica, conforme a lei, é coisa móvel por equiparação. E aí entra a questão interessante para uma discussão mais profunda aqui. E o gatunete, professor Narciso? E o furto de sinal de TV a cabo, professor Narciso? Nós temos uma decisão do STF dizendo: sinal de TV a cabo não é energia. No momento em que eu equiparo o sinal de TV a cabo à energia, eu estaria ampliando o sentido do tipo contra o réu, que é exatamente isso que diz o professor Narciso. Então, conclusão: para esta decisão do STF, porque é uma questão muito polêmica, o furto de sinal de TV a cabo, o famoso gatunete, é um fato atípico, professor Narciso. Exatamente. Muito bem colocado pelo professor Salim essa questão. Dentro, então, do pacote anticrime, a gente pôde observar, pelo que o professor Salim falou até agora, que nós temos algumas mudanças que vieram pró-réu, né, que vão facilitar a situação do réu, e outras vieram criar uma situação mais pesada para os réus. Então, com relação a essas segundas, nós só vamos poder aplicar da vigência da lei para frente. Nós temos mais alguma questão, algum ponto importante no pacote anticrime no que se refere a direito penal, professor? Sim, muito importante a questão da arma. O Código Penal, no que tange ao crime de roubo, artigo 157, originalmente aumentava a pena do roubo quando havia emprego de arma. Mas na redação original, o Código Penal não dizia arma de fogo, dizia arma. E arma, para nós, em direito penal, significa que pode ser própria ou imprópria. A arma própria é aquela que foi construída para atacar ou defender, como um revólver. A arma imprópria não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com este fim. A faca de cozinha é um exemplo clássico. Ela não foi feita para matar, mas todos os dias é usada em homicídios. Eu sou promotor do júri. Então, veja, até 2018,
Quando houve uma mini-reforma nos crimes de furto e de roubo, pela Lei 13.654/2018, nós aumentávamos a pena do roubo quando havia emprego de arma de fogo ou qualquer outra arma, um taco de beisebol, uma garrafa quebrada, uma pedra, uma faca, porque falava arma, não falava arma de fogo. Em 2018, houve a revogação deste dispositivo, que é o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157, Código Penal. Conclusão. Por mais absurda que possa ter sido a modificação, porque o legislador lá em 2018 mostrou que não conhece a realidade do Brasil, não conhece os índices de criminalidade, não sabe que a grande parte dos crimes de roubo no Brasil são praticados com armas brancas e revoga este aumento de pena. Conclusão. A faca não podia mais aumentar a pena do roubo, faca ou qualquer outra arma branca, lá na terceira fase, como majorante. Alguns juízes, no entanto, continuavam aumentando na primeira fase, como circunstância judicial negativa. Mas eu repito, não era mais uma majorante, uma causa de aumento de pena. E aí, no mesmo momento, lá em 2018, se cria uma majorante nova da arma de fogo. E assim as coisas estavam até a vigência do pacote anticrime. Vem o pacote anticrime e cria duas novas majorantes. Cria o inciso 7º novo, ao parágrafo 2º, e cria o novo parágrafo 2º-B. No inciso 7º novo, traz ou restitui, faz renascer a majorante do emprego de arma branca. E o parágrafo 2º-B traz a majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, veja, agora nós temos de novo a possibilidade de aumento da pena do roubo quando há o emprego de arma branca, sobretudo de faca, que é a realidade dentro do nosso país. Bom, só que como nós tivemos isto como novidade trazida pelo pacote anticrime e em face da revogação lá de 2018, não pode retroagir. A faca não era mais majorante até o pacote anticrime. Então, com a vigência da Lei 13.964, repito, lá em 23 de janeiro de 2020, a faca começa de novo a aumentar a pena do roubo de 1/3 até 2/3. E a arma de fogo? Bom, desde 2018, a arma de fogo já era uma majorante específica. A lei falava, no parágrafo 2º-A, em arma de fogo. Vem o pacote anticrime e diz agora, arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então agora nós temos, se um assalto é praticado com arma de fogo de uso permitido, nós classificamos no parágrafo 2º-A, inciso 1º, 157, crime de roubo. Agora, se a arma é de uso restrito ou proibido, nós classificamos o roubo no parágrafo 2º-B, novo, que veio com o pacote anticrime, cujo aumento é maior, é uma majorante mais severa. Em todos esses casos, nós temos agora hediondez. Antes do pacote anticrime, o roubo praticado com arma de fogo não era crime hediondo. Aliás, só havia um roubo hediondo, o latrocínio, o roubo com morte. Vem o pacote anticrime e agora nos diz, sempre que o roubo é praticado com emprego de arma de fogo, seja de uso permitido, seja de uso restrito ou proibido, que não é a mesma coisa, nós teremos hediondez. Ser o crime taxado como hediondo significa que vão incidir várias consequências gravosas, sobretudo durante a execução da pena. Não cabe indulto, não cabe graça, não cabe fiança. A progressão de regime é mais gravosa, o prazo de prisão temporária é especial, não são 5 dias, são 30 dias. Então há consequências mais gravosas desta hediondez. E mais, repito, antes o roubo só era hediondo em uma figura qualificada, roubo com morte, o latrocínio. Vem o pacote anticrime e diz agora, não, todo o parágrafo 3º do artigo 157 é hediondo. Então, todo e qualquer roubo qualificado hoje é crime hediondo. A morte, que já era, ou a lesão grave da vítima. Repito, agora o roubo qualificado, 157, parágrafo 3º, passa todo ele a ser crime hediondo. Não apenas quando a vítima é morta, mas também quando ela sofre lesão corporal de natureza grave, professor Narciso. Muito bem.
Professor, estamos chegando já nos nossos minutos finais aqui, em função do Instagram, que nos limita a 1 hora, né? Nós temos aqui a Lili Lucas Yoga perguntando, colocando o seguinte: professor Salim, por favor, antes de ir, conte-nos um caso curioso. É brincadeira, o pessoal já está acostumado com o professor e seus casos curiosos, né? O Azevedo Flá aqui também fez um elogio para o senhor aí, diz que o professor Salim é o melhor. É brincadeira, né? Valeu, pessoal. Quando o professor é fera, não adianta. Vocês têm que ver os vídeos do professor Salim na biblioteca da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito, pessoal. Olha, é um show mesmo. E para quem quiser conhecer esses vídeos, nós estamos aí essa semana até sexta-feira. Você faz uma assinatura premium e com essa assinatura premium você ganha 30 dias gratuitos para assistir todos os vídeos do professor Salim, e depois dos 30 dias gratuitos, se você quiser continuar sendo assinante premium, você ganha 75% de desconto por 12 meses, né? Vai ficar 1 ano pagando R$ 99,00 por mês, então é uma super promoção que acaba agora nessa sexta-feira. Aproveitem, entrem no site evd.org e lá vocês vão ter acesso a essa super promoção de 30 dias grátis, dá para ver todos os vídeos do professor Salim. E aí, professor, vamos então atender a demanda do pessoal, e aí o professor Salim vai nos contar um caso interessante aí nos nossos minutos finais. Então tá, vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado, tá, pessoal, pelos elogios. Aí a gente está junto, eu sou muito amigo, me sinto muito responsável pelos meus alunos, tá? Procuro estar sempre muito presente nessa caminhada deles, e o crescimento e, sobretudo, lá na frente, a aprovação no concurso público que eles buscam aí, para mim, é o maior dos presentes, tá? Então, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Lá na escola, ou melhor, aqui na Escola Virtual de Altos Estudos em Direito, eu tenho casos que são muito interessantes, tá? Eu falo ali da questão da lesão corporal no trânsito e as providências do advogado criminalista. Eu falo dos crimes contra a honra pela internet, a questão da competência, onde é que você ajuiza, por exemplo, a queixa-crime, tá? Mas vamos lá, atendendo, sobretudo, a minha amiga Lili. Lili, essa é para ti. Eu era promotor na região metropolitana de Porto Alegre, à época plantonista, toca o meu celular, o celular do plantão, são 2h da manhã. O caso foi o seguinte: papai e mamãe estavam descontentes porque a filha, a única filha deles, uma menina com 15 anos, estava se relacionando com o rapaz. Ela estava transando com o rapaz e os pais não aprovavam o relacionamento. Bom, na noite o que acontece? A mamãe acorda o papai: fulano, a fulaninha não está na cama dela de novo. Aí o papai vai lá, vê a cama estendida da moça e diz assim: ela está com o rapaz. Chamando o rapaz, inclusive, no processo, ele diz isso quando foi ouvido, chamando: ela está com o vagabundo, está no processo tudo isso. O papai se arma, entra no carro, já são 2h e pouco da manhã, vai até a casa do rapaz, ele sabe onde o rapaz mora, uma casa retirada numa rua com estrada de terra. Como o carro está chegando, já são quase 2h30 da manhã, dá barulho, tem cachorro latindo, é o único carro naquele horário na rua, as luzes da casa do rapaz se apagam. As pessoas se dão conta que está chegando um carro. Bom, o carro do papai estaciona, escuridão total na rua, papai já sai armado, vê um vulto na frente da casa, Lili, e diz para o vulto assim: deu para ti, vagabundo. Essa expressão ele usa porque um vizinho disse que ele falou isso quando foi ouvido pela gente no processo. Deu para ti, vagabundo. Papai dispara. E quem é que o papai mata, Lili? O papai mata a própria filha. O papai, achando que estava atirando no rapaz, ele atira na própria filha. Eu me lembro até hoje do papai na delegacia de polícia, eu repito, eu era o plantonista no MP na época, aí eu comparecia, era um caso ali de repercussão, eu compareci, o papai, que era caminhoneiro à época, era um cara grandão, forte, eu me lembro do papai com cabelão bonito, tipo do professor Narciso, assim, cabelão para trás, bonitão, né? E aí, vamos botar um fast forward aí para frente, a gente anda ali 8 a 10 meses para frente, chegamos na audiência de instrução e julgamento. Eu denunciei papai pelo homicídio, etc.
audiência de instrução e julgamento, ninguém achava o papai. Aí eu olho no cantinho, lá no átrio do foro, um senhor sentadinho, eu chego perto, não é que é o papai. 8, 10 meses para frente, o papai era um senhor que caminhava com dificuldade, ele envelheceu ali uns 10 anos, ele estava calvo, caminhando com o apoio de uma bengala, caminhando com dificuldade. O papai estava definhando em vida, tá, Lili? O papai senta para ser interrogado, aí o juiz pergunta, depois me passa a palavra, eu pergunto, porque a gente tenta ser bem combativo, já que isso, em tese, vai a júri. E aí o papai me olha e diz assim, promotor, não se preocupe, promotor, porque eu quero ser punido. Doutor Salim, eu preciso ser punido. E aí, na sequência, Lili, vem a defesa e, pum, protocola um pedido de perdão judicial. Afinal de contas, o papai matou a própria filha. Então, a vida já estava punindo o papai estava definhando em vida, literalmente. E aí, Lili e demais colegas, cabe o perdão judicial? Olha ali, a Roberta Sartório faz esta pergunta. Coube o perdão judicial? Beta, eu peço que você e os demais olhem. Lili, já acertou. Flavinha, já acertou também. Olhem o que diz o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. O perdão judicial no homicídio só cabe se o homicídio é culposo, pessoal. Não é que só caiba em crimes culposos. Não, não. Há crimes dolosos que admitem perdão judicial. Agora, no homicídio, e isto vale também para lesão corporal, só se o crime for culposo. E o papai, meus amigos, no caso concreto, ele mata por dolo e não por culpa. Culpa, pensa, é acidente, é falta de cautela, é imprudência, é negligência ou imperícia. E este caso, juridicamente, por favor, né, ele é ainda mais fantástico, juridicamente, repito, porque o papai mata a própria filha e não incide a agravante de crime contra a descendente. Por quê? Porque nós vamos aplicar a figura chamada erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Nós vamos levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não as da pessoa atingida. E o papai, estava na cabeça dele matando o rapaz. Ele não tinha visto pela escuridão que era a própria filha. Então o pai mata a própria filha e não incide agravante de crime contra a descendente. E neste caso não cabe perdão judicial porque o crime é doloso e não culposo. Joia, professor Narciso. Joia, professor. Que caso, hein? Que situação, hein? Lá dos vídeos que o professor tem na biblioteca da Escola Virtual, também nós temos os crimes contra a honra na internet. O professor também desenha lá diversas situações fáticas, traz a sua larga experiência para narrar os acontecimentos e torna isso aí tudo muito interessante. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos os nossos participantes aqui da nossa live. Amanhã, no final do dia, teremos essa live na íntegra gravada no site da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito e em breve vamos dar sequência a essas lives do professor Salim, falando aí também do pacote anticrime no direito processual, né, professor? Então, umas palavras de encerramento. Vamos fazer uma live, vamos fazer sim, sobre pacote anticrime no âmbito do direito processual. Há várias novidades. O juiz, por exemplo, não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Isso é muito importante, dentre outras várias, né? E podemos fazer uma terceira sobre o pacote anticrime na legislação penal especial, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Foi um prazer. Fiquem todos com Deus e até a próxima.